Audiolivro Uma Vez Desbravador, Sempre Desbravador. Capítulo número 8. Faltavam 2 semanas para a cerimônia de admissão em Lenço. Antes disso, ainda havia requisitos para cumprir. Então, Léo e os outros rapazes estavam se esforçando muito para se preparar para as atividades do próximo domingo. Léo estava inquieto há vários dias, e tudo por causa do violão. O pai havia devolvido o violão que pegara emprestado de um amigo. Com ele, Léo não apenas aprendeu todos os acordes básicos, mas também conseguiu tocar algumas músicas. No inverno, o pai tinha menos trabalho, então eles precisavam economizar dinheiro. Portanto, nem se cogitava a ideia de comprar um violão nesse período. Foi por isso que Léo decidiu guardar suas economias para investir no instrumento. Mas ele não tinha conseguido economizar nem um quarto do valor necessário. Onde posso conseguir mais dinheiro para comprar um violão? Pensou. Ele já economizava o dinheiro que seus pais lhe davam como mesada. Além disso, de tempos em tempos, o pai de Marcos, que fazia reparos em apartamentos, convidava os garotos para ajudar na limpeza depois do trabalho, e pagava a eles por esse serviço. Mas isso era raro. Preciso ligar para o Marcos e perguntar se tem algum trabalho. E então, quando a vovó vier... Claro, Léo amava sua avó, não apenas porque ela lhe reabastecia seu cofrinho várias vezes ao ano, mas não podia negar que ficava muito feliz com essa renda inesperada. Ainda não tenho o suficiente, ele pensou, olhando fotos de violões em uma loja online. Esse aqui é legal, mas por que é tão caro? Eu só queria um violão simples. Léo desviou o olhar do computador e olhou para a pilha de livros na mesa. Era hora de estudar. Também precisa estudar para as atividades do clube de desbravadores. O celular tocou. Alô? Oi! Era o Marcos ao telefone. Estou estudando para os testes do clube. Não consigo encontrar minha lista de requisitos. Quero tirar uma dúvida. Pode dar uma olhada na sua apostila, por favor? Claro, vou ver. Léo foi até a mesa e pegou uma pasta especial onde guardava todos os materiais relacionados ao clube. Na verdade, ele não era tão organizado. Era sua mãe quem mantinha tudo em ordem. Em um instante, ele já estava segurando a lista de requisitos. O que você quer saber? Bem, eu já cumpri os requisitos gerais, mas na sessão Descoberta Espiritual, eu preciso memorizar e explicar 2 ou 3 versículos bíblicos? 4. Há 4 aqui. Ah, não! Eu simplesmente não consigo memorizar esses textos. O que devo fazer? Mas eu passei todos com você um mês atrás. Eu sei, mas não consigo aprendê-los. Consegui aprender 2, mas nem comecei a aprender os outros. Você consegue fazer isso até domingo. Mas o Lucas vai aplicar o teste, não haverá chance de colar. Marcos não tinha uma memória muito boa, mas era capaz de aprender vários versos bíblicos. Marcos, você consegue fazer isso. Veremos. O que faremos durante o teste? Vamos passar cola um para o outro? Do que você está falando? Qual é a diferença se você cola na escola? Marcos está certo, pensou Léo. Qual é a diferença? Na escola, Léo se permitia dar uma olhada no caderno da colega, mas no clube, Léo decidiu não colar de jeito nenhum. Ele achava que precisava ser honesto. Agora, por causa de Marcos, ele estava enfrentando uma escolha difícil. Se decidisse não colar, então na escola ele teria que deixar Milena em paz com seus... Só por um segundo, só vou dar uma olhada na pergunta 2. Só vou conferir se a minha resposta está certa. Escute, dê uma olhada na parte do treinamento físico. Quais são os requisitos? Aqui está escrito cultura física. O Renan vai pedir para correr 60 metros, dar saltos, fazer flexões e barra. E tem também nós e amarras. Eu não sou bom em fazer nós. Eu lembro até uma parte, mas aí tudo se mistura na minha cabeça. E eu acabo com os nós estranhos. Ou eles se desfazem sozinhos, ou ficam gordinhos como se estivessem prestes a explodir. Ou eu simplesmente preciso cortá-los com uma faca. O que há de tão difícil nisso?
nó simples, nó cego, nó direito, nó cirurgião, lás de guia duplo, nó de escota, catal, nó de pescador, fateixa, volta do fiel, nó de gancho, volta da ribeira e o ordinário. Isso é tudo. Que memória! E você reclama que não consegue memorizar textos bíblicos? Ah, eu só gosto de nós. Vamos lá, vai dar tudo certo. Depois que desligou o telefone, Léo ficou pensativo. Ele estava feliz, porque tanto o Marcos quanto o Daniel continuaram frequentando as reuniões do clube com ele. Léo olhou para o relógio enquanto estavam conversando. O tempo passou voando e agora precisava se apressar. Léo abriu o livro de história e começou a ler outro parágrafo. Naquele dia havia barulho na sala onde ocorriam as reuniões do clube. Todos estavam tentando cumprir os requisitos das classes e o teste final estava prestes a começar. Lana estava muito preocupada. Ela era a mais nova no clube, mas havia completado quase todas as tarefas corretamente. A parte mais difícil era a orientação no mapa com uma bússola. Na verdade, apenas Mateus e Daniel conseguiram realizar essa tarefa, e mesmo assim cometeram alguns erros. Léo já tinha coletado todas as assinaturas necessárias em sua folha e agora estava ansioso pelo teste. Marcos sentou-se em um banco no canto da sala e, com a cabeça baixa e os ouvidos fechados, repetia textos bíblicos. Léo decidiu não incomodar o amigo e foi procurar Daniel. Ao sair da sala, encontrou Marina. Conseguiu fazer tudo? Sim, só preciso esperar pelo teste. Léo, é verdade que você toca violão? Estamos planejando criar um pequeno grupo musical para apoiar nosso ministério de louvor. Que tal se juntar a nós? Os olhos de Léo se iluminaram, mas logo se apagaram. Eu poderia, é claro, mas não tenho um violão. Mas eu vi você com o violão várias vezes. Ah, suspirou Léo. Não era meu, eu tive que devolvê-lo. Poderíamos comprar um violão para o clube, mas isso só aconteceria daqui a alguns meses. Agora temos muitas despesas. É uma pena. Bem, talvez você consiga um violão em algum lugar. Vamos ver. Mas estamos ansiosos para você se juntar a nós de qualquer maneira. Obrigado. Esse convite fez Léo se lembrar de que ele estava sem um violão e o que deixou triste. Mas já estava na hora do teste. Então, afastando a tristeza da mente, ele se dirigiu à sala. Daniel e Marcos já estavam lá. Cumpriu os requisitos até agora? Uau, sim, eu consegui, disse Marcos, agitando os braços e girando de um lado para o outro. Muito bem, bom trabalho. Agora só falta o teste. Primeiro, a investidura e depois seremos desbravadores. Vocês vão colocar o lenço amarelo. Comportem-se bem. Os garotos riram. Léo se esqueceu do violão e tentou se concentrar no teste. Lana estava à sua direita. Aline e Mateus estavam sentados um pouco mais longe. Daniel e Marcos estavam na fileira de trás. Vamos lá. Estou tão preocupada. Não tenha medo, você sobreviveu à caminhada de inverno, cumpriu todos os requisitos, só falta um pouco. Léo, você é tão corajoso, mas eu estou com medo. Com a ajuda de Deus, superaremos todas as dificuldades. Tem razão, agora me sinto melhor. Eles sorriram e Lucas entrou na sala. Então, pessoal, meus parabéns a todos vocês por cumprirem os requisitos básicos para as classes. Ainda temos um pequeno teste e no próximo sábado esperamos muitos convidados para a cerimônia de admissão em Lenço. Podemos cancelar o teste? Sugeriu Marcos. Todos apoiaram essa ideia. De jeito nenhum. Vocês sabem que no nosso clube de desbravadores respeitamos as regras e os regulamentos. Além disso, o teste ajudará vocês a verificar seus conhecimentos e aprimorar o que vocês esqueceram. Tenho certeza de que todos vocês se sairão bem no teste. Quando Léo, assim como os outros, percebeu a folha, viu que realmente não havia motivo para ter medo. Na verdade, eles precisavam se lembrar dos ideais, a lei dos desbravadores, o voto, o hino dos desbravadores, o alvo, o lema, o objetivo, o voto de fidelidade à Bíblia, além de fatos da história do clube e algumas regras adotadas. Léo respirou aliviado e começou a preencher as linhas em branco. Logo a reunião do clube terminou e todos foram embora.
Lá fora, Marcos perguntou aos amigos: "E então, como vamos comemorar isso?" "Eu decidi visitar um amigo da escola que está no hospital", disse Daniel com uma voz séria. "O que aconteceu com ele?" perguntou Marcos. "É aquele que estava sentado ao seu lado na carteira no ano passado?" "Sim, ele quebrou a perna jogando bola." "Sinto muito. Faremos algo sem você, Daniel." "Hoje eu também não posso", falou Léo. "Como assim? Precisamos comemorar." "Vamos comemorar na próxima semana. Amanhã temos prova de ciências. Será uma avaliação mais difícil do que a de hoje." "Ah, vocês, seus traidores", disse Marcos brincando. Ele acenou e foi embora. Léo apertou a mão de Daniel e foi para casa. O solene dia da investidura chegou. Para a ocasião, a mãe de Léo assou seus famosos pães recheados. Na sexta-feira à tarde, Léo ficava entrando várias vezes no quarto para admirar a camisa do uniforme passada com os distintivos do clube. Ele queria que já fosse sábado. A notícia de que desbravadores de outros clubes estariam no evento melhorou ainda mais o seu ânimo. Haveria uma verdadeira celebração na igreja. Durante a semana, Léo percebeu que, quanto mais as coisas úteis ele tentava fazer, menos tempo sobrava para jogos de computador e outras atividades que não traziam benefício algum. Pela primeira vez, pegando uma folha de papel em branco, Léo anotou tudo o que tinha que fazer antes da investidura. E cada vez que completava algo, riscava aquela tarefa na lista. Na verdade, a lista acabou sendo bastante longa, mas no fim da semana, ao olhar para uma dúzia de itens restantes, Léo observou com alegria que a maioria deles havia sido riscado. "Vou precisar de um caderno especial para isso", pensou, ou talvez uma agenda como a de papai. "Posso imaginar quantas coisas consigo fazer em um ano e em seguida ver o que foi feito e o que não foi. Isso é uma ótima ideia." Léo lembrou que alguém lhe deu de presente um belo diário preto de aniversário. "Onde está?" pensou consigo mesmo, olhando em várias caixas na estante. "Quando você precisa das coisas, elas somem. Preciso chamar o melhor detetive de todos os tempos, minha mãe. Ela certamente vai encontrá-lo." Na sexta-feira à noite, Léo jantou rapidamente e decidiu logo ir para a cama. No sábado cedo, eles ensaiaram as músicas para apresentá-las durante a investidura. O sábado amanheceu frio e claro. Quando Léo estava quase chegando à igreja, Daniel o alcançou. "Ei, por que você está com tanta pressa? Estou seguindo você há 5 minutos e não consigo alcançá-lo." "Oi, Daniel. O ensaio está prestes a começar." "Desde quando você vem ao ensaio no horário?" "Hoje é um sábado especial. Preciso ser pontual." Daniel e Léo chegaram à porta da igreja e ficaram surpresos quando viram Marcos lá dentro. Até ele apareceu na hora certa naquela manhã, vestindo o uniforme do clube. O amigo parecia muito sério e importante. Vendo Léo e Daniel, ele rapidamente se dirigiu a eles. "Oi, eu estava esperando por vocês. Vocês sabem das novidades?" falou Marcos. "Quais são as novidades?" "Membros dos clubes Amigo Verdadeiro e Luzeiros do Norte virão nos visitar." O ensaio passou rapidamente. Meia hora antes do início da escola sabatina, a porta da igreja se abria cada vez mais, e entravam pessoas que ele conhecia e encontrava na igreja todos os sábados. Também havia alguns convidados que estavam ali para a investidura. Faltando 5 minutos para o início do culto, a igreja estava cheia. Havia cerca de 30 pessoas de outros clubes usando os uniformes, quase todos com lenço amarelos, muitos com faixas de especialidades, todos sentados nos primeiros bancos da igreja. Um pequeno grupo de convidados se reuniu ao redor do piano, experimentando um instrumento e preparando uma música. Léo viu seus pais, que vendo o quanto o filho estava ocupado, apenas sorriram e acenavam para ele. A escola sabatina terminou e a cerimônia de admissão em lenço começou. As bandeiras dos desbravadores foram solenemente levadas até perto do púlpito. Todos os instrutores se alinharam. Marina, Lucas, Alan, Tamara, Renan e André já tinham sido investidos tempos atrás. Instrutores de outros clubes também se juntaram a eles. Embora o hino dos desbravadores estivesse alto, Léo ainda ouvia seu coração batendo como um martelo. Agora haverá uma oração e em seguida nossa música.
Por que estou tão nervoso? Depois da mensagem musical, os desbravadores recitaram os ideais dos desbravadores e fizeram uma promessa pessoal. Em sua vez, Léo disse sem hesitar: serei verdadeiro, serei honesto e íntegro nos estudos, no trabalho e no lazer, e sempre disposto a fazer o meu melhor. Em seguida, velas foram acesas. Todos na igreja estavam observando. Léo viu os olhares brilhantes de seus pais. Durante o sermão, o pastor disse algo que Léo prometeu a si mesmo nunca esquecer. Queridos amigos, quero que vocês se lembrem desta mensagem. E isso se aplica a todos. Quer você esteja olhando o mapa antes de uma longa caminhada ou ajustando o lenço antes de uma investidura. Quer esteja recebendo um diploma ou talvez ficando em casa vendo os filhos brincando no chão com blocos de madeira. Todos devem se lembrar de que estamos de passagem neste mundo. Estamos avançando em direção ao nosso verdadeiro lar. Este mundo está cheio de perigos. Muitas coisas podem surgir em seu caminho, mas lembre-se sempre de que o seu acolhedor lar está ali adiante. E seu melhor amigo estará definitivamente com você no caminho de volta para casa. Não fiquem presos neste mundo pantanoso. Não se distraiam com miragens sedutoras que os desviem do caminho. Não percam a chance de voltar para o seu verdadeiro lar. Léo sentiu um nó na garganta. Sim, é exatamente assim que eu gostaria de viver. Por favor, me ajude, Jesus. Léo tomou uma decisão e de repente percebeu que toda a agitação e outros pensamentos que enchiam sua cabeça simplesmente desapareceram. Ele também percebeu que não era apenas um lenço amarelo que ele receberia no dia. Algo mais importante estava acontecendo em seu coração. Ele tinha certeza do caminho que deveria e sabia quem iria com ele nessa estrada. E isso o deixou muito feliz. Aquele momento tão esperado chegou. Todos receberam lenços amarelos. Em seguida, houve uma oração de dedicação. Mas algumas músicas foram cantadas e logo o serviço terminou. Os desbravadores estavam felizes em oficializar aqueles novos membros. Léo, Daniel e Marco se abraçaram. Desbravadores de diferentes lugares cercaram os novos membros do clube e os parabenizaram pela investidura. O pai de Léo se aproximou dele e apertou sua mão calorosamente. Muito bem, parabéns pela investidura. A mamãe já está ajudando com o almoço. Estamos orgulhosos de você. Léo abraçou seu pai. Quando Léo chegou em casa, ele se jogou no sofá. Que dia maravilhoso! Léo não se lembrava de um dia em que seu ânimo estivesse melhor do que aquele. Mas ainda havia mais surpresas. Mãe e pai entraram na sala com um olhar diferente. Léo, sua mãe e eu decidimos celebrar seu sucesso na escola e sua investidura nos desbravadores. Sabemos que você sonha com isso há muito tempo. E embora não seja o melhor momento para compras em nossa família, queremos lhe dar isto. O pai tirou uma grande caixa de trás das costas. Léo só precisou de um olhar para entender o que era. Um violão! Léo estava correndo pela sala e não conseguia acreditar em seus olhos. Em seguida, ele correu e abraçou seu pai e sua mãe. Que presente! Meu violão! Léo olhou para o presente e lágrimas vieram em seus olhos. Ele sabia que tinha sido muito difícil para os seus pais comprarem isso para ele, mas eles fizeram isso porque o amavam muito. Mais uma vez ele abraçou seus pais e começou a olhar o violão de todos os ângulos. Depois, cuidadosamente, milímetro a milímetro, ajustou as cordas para a afinação desejada. Era muito melhor do que o que ele tinha usado enquanto aprendia a tocar. Léo estava radiante. Agora posso dizer a Marina que vou me juntar ao Ministério de Louvor, e eu posso levá-lo comigo para onde eu quiser. Que presente! À noite, depois de muito tocar, cansado e satisfeito, Léo se inclinou perto da cama para orar. Ele não conseguia se lembrar de um dia tão movimentado e alegre em sua vida. Um pensamento importante tomou conta de sua mente. Tudo de bom que ele tinha na vida acontecera apenas porque seu melhor amigo cuidava dele. E ele aproveitaria cada novo dia para ficar ainda mais próximo dele.